Olá, amigos da Rede Opinião de TV. Está começando mais um programa Saúde na TV, um programa feito para o seu bem-estar e qualidade de vida. Você sabe que o nosso programa, o objetivo é levar dicas e informações de todas as áreas da saúde para que você possa ter uma qualidade de vida, viver mais, ter longevidade, mas com qualidade. Esse é o nosso objetivo no nosso programa. E hoje está conosco, nos nossos estúdios, um psicólogo clínico, José Valentim Melão. Ele vai falar um pouquinho dele já, mas ele esteve 30 anos fora aqui de Araras, clinicando, na cidade de São Paulo, e agora retorna ao nosso convívio e também continuando ainda na sua clínica como psicólogo. E é com ele que nós vamos estar falando um assunto bastante interessante, talvez um pouquinho, eu conversava com ele há pouco sobre o assunto afetividade, né? Os nossos sentimentos, as nossas reações, como é que se processa e se processam esses mecanismos, né? Então ele vai tentar hoje explicar para a gente alguns aspectos bastante interessantes que ele falava há pouco comigo. E já apresentando e agradecendo a presença, José Valentim, quero agradecer a sua presença aqui hoje. Tá, eu que agradeço e para mim é um motivo de grande alegria estar aqui falando com o pessoal de Araras. E você contar para mim, me fala um pouquinho de você. Você esteve 30, você é ararense? Não, eu Isso, eu sou natural de Araras e estive nesse período de 30 anos por força da vida mesmo. A vida nos leva por certos caminhos e repetindo o que eu disse há pouco. E esse retorno, para mim, tem sido motivo de muita alegria e pretendo continuar morando aqui por longos anos. Você já está com consultório aqui, já né? Estou com consultório aqui. Falando. E, então, já entrando no assunto, Melão, né? Como você me disse, que ele é mais conhecido, José Valentim Melão, mas é Melão que ele é mais conhecido. Então, vamos falar sobre a afetividade, né? Essas questões, os meandros da consciência, da mente humana, as nossas reações, como você falava, todos nós temos reações a determinadas ações que nos acontecem, situações de vida, no trabalho, em casa, com o filho, enfim, em todo o viver nosso. Então eu queria que você falasse para a gente, já introduzindo o assunto sobre a afetividade. Pois então. Afetividade é uma palavra assim que não é muito usual, né? Por exemplo, quando a gente fala de uma doença, essa doença ela afeta aquela pessoa que a vivencia e de uma maneira única, tal qual a digital que cada um tem, cada um é único. Então, o que vem a ser afetividade? É o conjunto de ações, de comportamentos que a gente tem, de relacionamentos com as outras pessoas, que começa no período de gravidez. Se um pai e uma mãe se olharam, um dia duas pessoas se amaram e conceberam um filho, começou aí. Ele é um produto do amor e do desejo. Ele foi uma pessoa desejada. E a partir daí, ela sente tudo, a pessoa no útero da mãe, aquele novo ser no útero da mãe, fica sujeito a tudo que a mãe sente. Se a mãe estiver irritada, passa essa irritação para o feto. Então, vai daí que isso daí chama-se, vamos dizer assim, uma afetividade intrauterina. E ao sair para a vida, ele tem que ser recebido com amor. Ou seja, bem recebido. Isso daí a gente vai cair dentro de uma situação mais ou menos ideal de nascimento. Uma pessoa assim provavelmente terá menos doenças, menos problemas, terá mais facilidade de se encaminhar na vida. Ao contrário, ele vai estar assim referenciado pela falta. Se é, por exemplo, então, Melão, uma criança que ela não foi desejada, foi uma gravidez fora de época, de planejamento, né? Em que, por exemplo, às vezes a menina engravida e o rapaz depois não assume, ou alguma coisa assim nesse sentido, né? Como é que fica isso? Então, aí ele vai estar referenciado pela rejeição, ele vai se sentir rejeitado. Então, daí, vamos colocar física. Toda física começa num ponto de referência, um sentido, uma direção, uma intensidade.
Assim ocorre com este ser que não encontra, vamos dizer assim, conforto nas suas relações. Se você não está sendo amado, você vai se sentir necessariamente desconfortável. E isso vai cair no que você falava há pouco para mim, da questão do estímulo-resposta. Ou seja, há um estímulo, há alguma ação em relação a cada um de nós, seja de aprovação ou de rejeição, e isso vai gerar, como você me falou da questão até da própria física quântica, né, uma reação. Sim. E aí vai determinar o nosso comportamento, o nosso estilo de vida, o nosso caráter, a nossa personalidade? Isso mesmo. É isso mesmo. Então, agora a pergunta que se faz em seguida é como modificar esse caminho. Porque se nós já colocamos as premissas que isso daqui vai dar numa coisa ruim, então o óbvio seria o que faremos então para que esse caminho se torne outro, melhor. E aí seria assim, vamos dizer assim, uma conscientização. Se a pessoa, por exemplo, ele entra em terapia, ele está tendo toda essa problemática, isso reflete na família, ele vai procurar um profissional da área. Então, o que se vai fazer? Várias são as técnicas usadas segundo o caso, e esse caso, a gente vai defini-lo através da sensibilidade do terapeuta, que acho que mais do que qualquer outro profissional assim, da área da saúde, tal como a sua, você vai desenvolvendo uma sensibilidade humana. E o psicólogo não é diferente. Ele tanto é melhor quanto mais humano ele conseguir se desenvolver. E essa sensibilidade é que vai dar o caminho sobre a terapêutica indicada num dado momento. Entendeu? E, bem, você falava em termos de técnica de terapia, né? A gente sabe que hoje existe a psicanalítica, a junguiana, né? A comportamental. Seria isso que você está se referindo no caso de tratamento? Exatamente. Então, mas Melão, não sei se normalmente todo psicólogo na sua formação ele tem uma visão geral de todas as técnicas, né? E muito depois ele, pela própria identificação e identidade que ele tem com aquela técnica, ele passa às vezes ou dedicar mais a uma área ou a outra, a psicanalítica, a comportamental. Isso acontece? Acontece. Não é muito o meu caso não, porque eu mexo assim, eu acho que assim, é do métier do psicólogo dois conceitos básicos. É o consciente e o inconsciente. Aquele paciente que entra porta dentro assim, no nosso consultório, ele é um inconsciente, ele nos trouxe o inconsciente naquele momento. E cabe ao psicólogo desvendá-lo. Então, evidentemente a gente tem alguma referência teórica, como você citou, psicanálise, terapia junguiana, etc. No meu caso, eu tenho assim, como grande mestre da psicologia profunda é Jung, com certeza. Mas isso não implica e nem significa que eu terei uma abordagem junguiana. E na idade que eu me encontro já, evidentemente eu tomei conhecimento com muita coisa, muitos autores. E acaba meio que sendo uma síntese de todo esse aprendizado. Você entendeu? E que de certa forma, eu procuro batizar como inteligência afetiva. Sim. E aí a pergunta subsequente, o que é inteligência afetiva? Isso, então você já até jantou. Então é assim, é aí que vai entrar o SR. Aquele experimento clássico de Pavlov, com o cachorro, que ele priva ele de alimentação e toda vez que for alimentá-lo, toca-se uma campainha. E aí ele acaba sendo condicionado sabendo que junto com o som da campainha vem o alimento, que ele vai ficar saciado da fome. Bem, vai daí que ele não usa o cérebro, ele vai ficar numa situação de estresse e geralmente isso daí que a gente estava falando ali, assim, o estresse na verdade é um termo
a gente popularizou. Mas ele acontece mesmo, aconteceu lá nos primórdios. Quando o nosso ancestral se viu cercado pelo predador, né? E ele teve que dar uma resposta ali. Ou seja, ele está andando numa clareira, assim, e tem uns arbustos aqui e acolá, de repente, clac, quebra-se um galinho ali. A adrenalina já vem e ele fica naquela postura de espera, ou que vai dar fuga, esquiva ou enfrentamento. Não veio o predador, não apareceu. Dá outro sinal, outro barulho, uma pedra que rolou e tal. Mais adrenalina junto. E isso vai se chamar estresse. E a demora, esse tempo de demora até a aparição desse predador vai gerar ansiedade. Então nós vamos ver que a ansiedade e a expectativa são coisas, vamos dizer assim, ancestrais na nossa vida. E hoje nós temos isso, principalmente a ansiedade, que compõe a maior parte dos quadros patológicos que nós vivenciamos, ela é a que está sempre presente. A essência, vamos dizer assim, Por exemplo, num transtorno, num TOC, transtorno obsessivo compulsivo, é ela que é, vamos dizer assim, a energia motriz disso daí. Você entendeu? Então, o que acontece num quadro de TOC? Na verdade, é uma situação de desconforto interno. O que a pessoa... evidentemente, vem aquele quadro de ansiedade, aonde ela vai procurar a resolução para isso? No mundo exterior. Ou seja, através de uma comida, começa a ter excesso de comida, porque tem muita ansiedade. E qual é o processo da comida? Toda vez que você ingerir um alimento e você está nesse quadro compulsivo, o alimento, ao cair no estômago, ele vai comprimir o músculo diafragma. E comprimindo o músculo diafragma, ele tira aquela sensação de ansiedade, que são as sensações vegetativas que vêm de baixo para cima. Então ele tem vamos dizer assim, um conforto, ele se sente confortável. Bom, resolveu a situação naquele momento. Dali a pouco, fez a digestão novamente e ele não resolveu o quadro de ansiedade dele. Ele continua ansioso. Então ele vai comer de novo. Provoca o mesmo estímulo, só que ele não se dá conta dessa mecânica que existe dentro do corpo. Não é pela fome de forma específica, mas sim pela ansiedade que quando ele alimenta a cara no estômago e gera esse conforto, e aí ele começa a entrar nesse processo cíclico e repetitivo. Isso, se não tivesse ansiedade, então você comeu, o que faz você parar? A saciedade, saciou. Aquele sensor assim que dá o aviso que está saciado. Então, é assim, fica-se um grande, vamos dizer assim, um grande abandono para o ser interior da gente. Quando é que a gente está com a gente mesmo? A hora que sairmos daqui, por exemplo, eu vou estar com meus pensamentos, estarei com meus pensamentos, você com os teus. E tem uma coisa que é gerador também de ansiedade. Quem pensa corretamente? As leis assim da lógica, por exemplo, você para estabelecer um pensamento e cuja resultante seja a verdadeira, você vai ter que estabelecer uma premissa ou hipótese verdadeira e vamos dizer assim, a conclusão advinda disso daí vai ser tão mais assertiva quanto mais verdadeira for essa premissa. Por exemplo, 1 mais 1, se você for pensar, você vai 1 mais 1 é igual a 2. Se você fizer um construto de letras, seria uma palavra. Uma palavra que alguém te disse, por exemplo, vai fazer com que você pense uma outra coisa. E se essa palavra, por exemplo,
dirigida a você te injuria, por exemplo, já viu a resultante que você vai ter. E aí já está inserido o quadro de afetividade. Então, e outra forma de pensamento é com imagem. Assim, você, ao me recepcionar ali, você me maltratou. Na hora que eu saio de perto de você, eu fico irritado e fico com a tua imagem dentro da minha cabeça. E o meu aqui agora, para mim atravessar a rua ali, eu vou ter que usar meus sentidos. E viver é perceber. Mas eu fiquei de tal maneira afetado contigo que eu não estou nem olhando para atravessar a rua e quase fui atropelado. Isso daí se chama uma maneira de você criar fantasmas na tua cabeça. Entendeu? E isso daí tá cheio. Nós praticamente vivemos pensando nos outros, que também não dá esse movimento de volta para a gente, que deveria ser o lugar de conforto, de bem-estar para a nossa existência, porque a nossa existência só existe pela obviedade de ter um corpo humano e de ser essa maravilha que a fisiologia nos ensina. Toda essa complexidade que faz o funcionamento, que faz eu mexer com a mão. Então, Melão, pelo que eu estou entendendo, que você está explicando para a gente, a inteligência afetiva, né, que você estava introduzindo essa questão, ela nos remete, quer dizer, quando você fala inteligência é alguma coisa que você tem consciência, que você entende. Quer dizer, esses exemplos diversos você deu de fala, de ouvir uma palavra, uma imagem que você tem, isso tudo vai mexer com o nosso ser, a nossa ansiedade, nosso estresse, vão gerar respostas, né? E que a gente, em outras palavras, nós podemos de alguma forma interferir nessas respostas a partir do momento em que nós temos consciência desses mecanismos. É isso que você está... Nós vamos chegar, né? Isso é a identificação do estímulo recebido e a identificação do estímulo passado para o outro. Que você vai tornar inteligível. Como é que você vai tornar inteligível isso? Com o teu desenvolvimento. Aonde você é desenvolvido? Você é desenvolvido na área que você se propôs a estudar durante a tua vida toda. E certamente essa atenção que você tem focada aí, essa é a tua luz. E o que nós vamos fazer? Nós vamos inverter o vetor para nós mesmos. Essa mesma atenção, que qualquer atividade que nós temos mais desenvolvida, essa vai ser a luz que vai clarear esse contexto afetivo entre o receber e o dar. E aí que entra, vamos dizer, a ação do profissional psicólogo quando ele, de alguma forma, ele abre os olhos, ele esclarece, dá uma luz à pessoa através da terapia, mostrando esses caminhos? Exatamente. Eu vou colocar uma postulação assim, mais oriental. Assim, oriental, ele prevê 4 estados, né? Um é a vigília, o sono, o sonho e o estado de meditação, que você pode entrar numa ampliação de consciência. No estado de vigília, na maior parte das vezes, a gente está dormindo. Você está entendendo? Então, para o oriental, você tem que acordar. No estado de vigília, você estará acordando naquele momento. E aí você passa a perceber, aquele mundo à tua volta acaba sendo tudo ilusório. E a verdade acaba sendo o aqui e agora, de acordo com teus perceptos. Então, é ele que vai trazer a informação, vai passar pelo cérebro, e o cérebro vai decodificar, discriminar, diferenciar e dar a resposta adequada àquele estímulo. Perfeito. Melão, nós estamos quase o nosso tempo já chegando ao fim. Eu gostaria que você, então, pudesse estar fechando, concluindo essa mensagem de hoje sobre essa questão interessante, sobre os aspectos da afetividade, da reação aos estímulos que você nos falou hoje. Então, eu gostaria de falar um pouquinho
nós acabamos não abordando diretamente, a física quântica, né? A cura quântica, que vem de Deepak Chopra, que é um médico indiano que tem uma obra extensa a respeito disso, e que consiste de pensar assim, o ser humano não é uma estátua, o ser humano é mais parecido com um rio. Então, ou seja, ele tem um aspecto dinâmico dentro de si. E toda vez que você olhar, se você puder olhar para o corpo humano, ele nunca é o mesmo. E assim, tudo aquilo que a gente pensa é que vai alterar esse estado de equilíbrio que existe, equilíbrio fisiológico, que tecnicamente a gente chama de homeostase. E a permanência nesse estado é o que vai somatizar alguma doença, alguma emoção, alguma palavra mal colocada, enfim. A gente não sabe aquilo que vai desencadear em cada um, como cada um vivencia as coisas que lhes são afetas, né? E a mudança desse estado, quando você percebe, quando você começa a perceber, você vai usar esse princípio inteligente que existe subjacente a todo o funcionamento fisiológico, a todo o funcionamento do organismo humano. Então, acho que é isso. E a mudança desse pensamento é que vai mudar, por exemplo, todo o funcionamento dessa fisiologia. A ponto de a gente presenciar curas espontâneas. Entendeu? Que ela advém desses pensamentos contínuos que a gente tem. Por exemplo, pensamento negativo. Você pega uma tomada, coloca ali e dali você é só negatividade. Hoje, amanhã e depois. Você está condicionando o teu funcionamento fisiológico a este referencial. E para cada um, nós vamos, a posteriori, saber, quando ele nos procura, e a hora que a gente investiga aquele caso, a gente acaba tendo quase certeza assim, numa grande proporção, que foi isso que proporcionou aquele sintoma, aquela doença para a pessoa. Ok. Nós queremos agradecer ao nosso entrevistado hoje, José Valentim Melão, psicólogo clínico, falando de um assunto que a gente, né, Valentim, realmente, se deixar, nós vamos ficar a tarde toda aqui falando, a noite toda, aliás, melhor dizendo, falando sobre essa questão, porque o ser humano realmente é um universo, né, de ações, de reações, de pensamentos, né? Isso aí faz parte, vamos dizer, da nossa existência. Mas eu acho que você já deu, pelo menos, dar uma ideia de alguns aspectos dessa questão da afetividade das nossas reações. Então eu quero agradecer você mais uma vez a sua presença aqui conosco e dizer hoje você está clinicando, né, no Estúdio de Postura Tâmara Colombini, é isso? Isso. O endereço? Rua Júlio Mesquita, 1270. Telefone de contato? 33520177 ou 35427448. Esses dois números. Então tá, vou repetir. Estúdio Postura Tâmara Colombini, o endereço na Rua Júlio Mesquita, 1270, e telefone de contato 33520122 ou 35427448. Está aí. Quem quiser depois conhecer, conversar, bater um papo, consultar com o psicólogo José Valentim Melão. Tá. E eu agradeço a oportunidade de vir falar assim com o meu povo, né, na verdade. Tá certo. E uma satisfação também enorme de conhecê-lo, de só ouvir assim pelo vídeo, né? E que também, de certa maneira, facilitou um pouco, porque na verdade a gente fica um pouco tenso, né? Isso aí, faz parte da afetividade, né? Como você diz. Isso, mas você tornou tá certo. Palatável, vamos dizer assim. Gente, você gostou da entrevista? Quer ouvir de novo? O nosso programa é todas as quartas-feiras, às 19h45 da noite, mas ela tem reprise, então, deste programa na sexta-feira, às 18h15. Então, você pode estar acessando ou pelo canal do YouTube, tá? Vocês também podem ter YouTube, tá aí, ó, youtube.com.Eliseu Martins,
Tá? Você pode acessar essa entrevista e outras entrevistas que nós temos apresentado aqui na Rede Opinião. Nós vamos ficando por aqui, uma boa noite a todos e fiquem com Deus.